Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 10 do segundo trimestre com o tema O Ministério de Mestre ou Doutor. Nesta lição, veremos a definição do termo mestre ou doutor. Veremos também qual o propósito deste dom à luz das Escrituras. Destacaremos como maior exemplo a autoridade e os métodos de ensino de Jesus, o mestre por excelência. E como se deu o ensino na igreja primitiva. E, por fim, destacaremos a importância do ensino na escola bíblica dominical. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? O termo mestre deriva-se do grego didáskalos, que significa instrutor, doutor ou mestre. O termo é aplicado a Jesus, aos mestres da lei, a João Batista e ao apóstolo Paulo. A atividade primordial do mestre, doutor ou ensinador é cuidar do ensino fundamental das Sagradas Escrituras. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. A verdade prática nos diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. O objetivo geral de nossa lição é retratar a missão do ministério de mestre. Os objetivos específicos da nossa lição são 3. Primeiro, apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Segundo, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E terceiro, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7 e Tiago, capítulo 3, versículo 1. Acompanhe conosco. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena. A paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, pastor Nader Jackson. E contamos também com a participação do professor e auxiliar irmão Jonas Santana. A paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nader Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 10, que tem como título O Ministério de Mestre ou Doutor. Na semana passada, estudamos sobre o Ministério de Pastor. Nós aprendemos ali, à luz das Escrituras, estes homens que Deus chama para exercer este ministério. Apontamos ali a tarefa árdua do pastor, a sua missão, o seu chamado, e também aprendemos as orientações bíblicas, não só para o exercício pastoral do ministério, mas também as orientações bíblicas da igreja em relação ao seu pastor, não só do seu pastor em relação à igreja, mas da igreja em relação ao seu pastor. E esta semana nós estamos estudando o ministério de mestre ou doutor. E de maneira preliminar, irmão Lucena, como é que a gente já pode definir o que é mestre ou doutor e o propósito deste dom? Pois não, pastor. Partindo da definição da própria palavra, que é a palavra-chave desta lição,
não é? Tanto a palavra mestre ou doutor, que são equivalentes, obviamente. A gente precisa lembrar, por exemplo, que a palavra mestre advém do termo grego didáskalos, que literalmente significa instrutor, doutor ou mestre. E quando nós olhamos as páginas do Novo Testamento, nós vamos perceber que essa palavra didáskalos, mestre, doutor, instrutor, ela tanto pode ser e é aplicada, né, à pessoa de Cristo, e existem várias passagens que apontam isso, e mais à frente isso vai ser retomado novamente, mas apenas como referência podíamos citar Mateus capítulo 8, versículo de número 19. Ainda no Novo Testamento, os próprios mestres da lei, que eram os escribas, fariseus, que eram peritos, né, na lei, nos escritos do Antigo Testamento, também eram assim denominados. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo de número 11. O próprio João Batista também é chamado assim de mestre, né, pelo fato de ele ser também um instrutor, um ensinador, preparando o caminho para o mestre por excelência, que é o Senhor Jesus. Isso pode ser visto em Lucas capítulo 3, versículo de número 12. E o próprio apóstolo Paulo, não é? Ele também é assim denominado, inclusive conhecido como o doutor dos gentios, não é? Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 7. E uma vez que a palavra mestre significa instrutor, ou a palavra didáskalo, de onde vem mestre, significa aquele que ensina, instrutor, doutor, mestre, isso já aponta para a atividade primordial desse que é assim denominado, que é exatamente ensinar, instruir, é cuidar do ensino fundamental das Sagradas Escrituras. São aqueles que têm de Deus um dom especial, uma capacitação dada pelo Senhor para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus. Tanto é que, partindo do texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, pastor, onde está tratando especificamente sobre essa característica ministerial, não é? Este dom ministerial, fica claro ali nas palavras do apóstolo Paulo que o objetivo também do mestre é exatamente trazer aperfeiçoamento, edificação e crescimento para a igreja. Isso por meio do ensino puro, claro, preservando o que de fato é a palavra de Deus, produzindo o crescimento do corpo. Então, partindo dessa definição e do propósito que o mestre é aquele que ensina, que instrui, que preserva, com o propósito de fazer o corpo de Cristo desenvolver-se, não é, como organismo vivo, que é, como já temos aprendido, o aperfeiçoamento dos santos, a edificação e o crescimento da igreja. E algumas verdades, né, precisam ser colocadas aqui, né, para que a gente possa caminhar no ensino da lição desta semana. Primeiro, entender de que este ministério de mestre ou doutor em nenhum momento está relacionado com uma educação formal adquirida em centros universitários, até porque o próprio texto base do nosso textuário, que é o nosso textuário, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, ou seja, é algo que é dado diretamente por Deus, algo sobrenatural. A segunda verdade que a gente precisa compreender é que ter este dom de mestre ou doutor, né, tanto que a Escritura ela intercambia, né, esse nome mestre ou doutor, algumas traduções traduzem mestre, outras traduções traduzem doutor, e nada tem a ver o entendimento deste mestre ou doutor com o entendimento de mestre ou doutor da academia. A gente sabe que na academia, mestre é um grau abaixo do doutor, né, do doutorado, mestrado, embora esteja dentro do curso de pós-graduação, mas é um curso que está no nível inferior ao nível do curso de doutorado. Vale ressaltar que aqui não tem nada a ver com o curso de mestrado e doutorado da universidade secular. Aqui o termo é intercambiável, mestre ou doutor, tanto faz mestre como doutor, mas a finalidade deste dom é o que já foi exposto aqui de maneira bem clara pelo presbítero irmão Jonathan, de que a finalidade é o ensino na igreja. E terceira verdade, que é importante que se pontue, é que o indivíduo ele pode ter uma formação acadêmica, exemplo, em qualquer área, seja mestre, seja doutor, e ter o dom de mestre. Ele pode ter a capacidade dada por Deus, né, de ter esse dom de mestre, mas o fato de ter o dom de mestre, a gente vai ver isso, que é ligado diretamente àqueles que exercem o ministério, diferente do dom que está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 7, que é dado à igreja, de um modo geral, alguns membros da igreja, de um modo geral, ele pode sim ser exercido, ele pode sim
ter este dom sem necessariamente ter uma educação teológica formal, né, irmão Jonas? É perfeito, porque, como o senhor estava falando, pastor, as pessoas tendem muitas vezes a confundir, uma porque o próprio termo entrou na cultura, né, popular, como se mestre. Quer dizer, se acha que mestre é simplesmente aquele que passou por uma faculdade ou simplesmente alcançou um grau de doutorado, que é bom deixar bem claro que esse grau de mestre, esse grau de doutorado é algo formalizado pelas universidades, é algo muito novo. A Bíblia está falando de uma coisa que é como dom, que é dado, principalmente em Romanos, né? Capítulo 12, versículos 6 e 7, e os outros versículos vão ser lidos aqui. É pela graça de Deus que é fornecida. Existem pessoas que são muito simples, que nunca tiveram uma educação formal especializada, né? Nunca chegaram nas bancas das grandes universidades, mas que Deus separou e concedeu a ele o dom justamente de ensinar, ministrar realmente a palavra de Deus, o dom do ensino. Faz essa diferença, né? Do dom do ensino e realmente do dom de mestre voltado para a liderança geral da igreja. Bom, Jonas, o senhor falando isso, eu lembrei de um professor, né, que tínhamos em uma das escolas onde nós cooperamos com o nosso pastor. Ele não tinha um ensino fundamental completo, mas era um exímio professor de escola dominical. Aquele homem, ele extraía verdades da Escritura que às vezes eu ficava até impressionado, né? E percebe claramente de que havia sobre ele o dom do ensino. E isso, irmão Lucena, isso fica bem latente, isso fica bem claro nas Escrituras. De fato, pastor, é bom considerar de que o contexto dessa lição trata sobre um dom ministerial. E nós já tivemos, né, melhor dizendo, em lições passadas, a definição do que é dom. Então, se é dom, é algo dado por Deus, é uma dádiva específica. E essa sua fala, fazendo referência a esse exemplo especificamente, com certeza vai ajudar o professor, o aluno, né? E inclusive talvez até situar dentro da própria congregação, da realidade de igreja a qual faz parte, perceber aqui e acolá pessoas que de fato, não é, que embora não tenham tido a chance, a oportunidade, como já foi dito pelo professor Jonas também, de fazer parte da academia, no sentido de fazer um curso de graduação, pós-graduação, mas quando ouve, pastor, é muito agradável porque de fato a pessoa tem de Deus esse dom de ensinar. E eu lembro que nessa mesma escola, né, eu tinha um irmão que ele tinha doutorado em determinada área e conversando comigo, ele fazia parte da classe desse irmão e ele dizia assim, olha irmão Jackson, esse irmão é um professor que eu admiro muito. Ele tem um dom que eu não tenho. Eu não me sinto à vontade nem de chegar ali e dar uma saudação, porque eu sou doutor na minha área, mas admiro que Deus, de fato, dê um dom a este irmão e eu não perco. Um domingo na escola dominical, o ensino da lição da escola. E a classe deste irmão que eu cito, ela só vivia lotada. Isso mostra, irmão Jonas, que o dom do ensino é uma dádiva, como já foi dito aqui, é um dom dado por Deus. Independentemente da sua formação secular, Deus compartilha e lhe traz revelações da palavra. E quando eu digo revelações, é que ele começa a ter a sensibilidade de perceber algo que está estabelecido na Escritura e que há pessoas também que, de repente, podem ter educação formal teológica e Deus também dá esse dom do ensino, mas isso não é uma regra geral. Perfeito, pastor, não é regra geral. Os cursos teológicos, o curso da nossa igreja tem, mas é bom deixar claro que o curso teológico, ele não concede a ninguém o dom de mestre, não concede o dom de ensinar. Quer dizer, por mais que se ensine a palavra de Deus dentro de um determinado currículo como é proposto, mas nós estamos falando de um dom, como foi mencionado aqui pelo presbítero irmão Jonathan Lucena. Se é dom, é algo dado, não se adquire simplesmente a partir de uma educação formal dentro do centro teológico. O centro teológico é de fundamental importância, arruma o conhecimento, né, dentro da cabeça, traz aquela linha teológica, mas dom, tem que deixar claro, é dom, é dado por Deus, é dádiva. E ninguém descobre, irmão Lucena, ninguém descobre vocação dentro de seminário, né? Porque
Existem seminários por aí que formam pastores, seminários que formam missionários, seminários que formam diversas funções, melhor dizendo, dentro do ministério. Mas o seminário, na verdade, ninguém vai buscar formação. O seminário, se vai buscar, sim, ele vai servir à igreja, né, do conhecimento, como o irmão Jonas colocou, arrumar o conhecimento teológico, mas o seminário não forma pastores, o seminário não forma missionários, o seminário não forma doutores, ao contrário. Na perspectiva que nós estamos estudando do dom espiritual, este dom é dado por Deus. Com certeza, pastor. E o próprio texto de Efésios, Paulo diz que e ele mesmo deu, né? Isso aí, ele aí, claro, está implícito que é o próprio Cristo, e que ele separa especificamente. A despeito se a pessoa fez um seminário, ainda que nós não estamos depreciando em nenhum momento essa atitude, que seria uma incoerência de nossa parte, mas dizer de que uma pessoa que, de fato, apesar de ter tido essa oportunidade, não significa necessariamente que foi chamado por Deus. Deus é quem vai se encarregar. Agora, claro, tendo a condição de fazer, é bom, porque se tiver a chamada, está agregado aí o dom com também a habilidade ou a aptidão, não é? De querer, desejar e ter mais conhecimento. Até porque o próprio texto deixa claro, né? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, existe o lado divino do dom, ou seja, Deus dá, Deus capacita, Deus concede a habilidade, mas existe o outro lado, que é o lado da dedicação. Ora, se eu fui chamado ao ensino, Deus me deu habilidade, Deus me dá sensibilidade, Deus me dá as condições necessárias para o exercício do dom, que é a vocação. Entretanto, eu preciso também, irmão Jonas, atentar que existe o lado humano da chamada, né? E o lado humano da chamada, Paulo diz aqui, haja dedicação. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que ler. É a nossa responsabilidade, né? E, de vez em quando, em algumas oportunidades, eu gosto de lembrar algumas verdades. Olha, Deus não vai ler por você, é você que tem que ler. Não, mas Jesus vai colocar na minha cabeça, não é bem, leia. O Espírito Santo vai fazer lembrar aquilo que você está lendo. Então, a minha responsabilidade do dom, Deus é quem concede, mas a minha responsabilidade é de ler, é de estudar, é de verificar, é de ler bons livros, que nós temos também bons livros, claro, e a Bíblia é a palavra de Deus acima de tudo. Então, se você fizer isso, esse lado humano, né, com um lado divino, com certeza essa pessoa é um instrumento afinado na mão de Deus. Isso é interessante porque existe até algumas pessoas que acham que, e chegam até a verbalizar, não, eu tenho o dom do ensino. E por verbalizar isso, acha que não há necessidade de ler nada, porque tudo vai ser dado diretamente da parte de Deus. E isso ele cai num grande equívoco, porque o próprio apóstolo Paulo delimita, né, essa questão do dom e diz assim, olha, você tem um dom, mas você deve se dedicar, você deve ler. O dom é exercido a partir de um conteúdo. E qual é o conteúdo da Escritura? Eu tenho que ler a Escritura para colocar em prática o exercício deste dom. Mas como era o ministério de mestre na vida do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior paradigma? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a lição de número 10 do segundo trimestre com o tema O Ministério de Mestre ou Doutor. E para este bloco nós deixamos, né, a pergunta, né, sobre o ministério de mestre ou doutor no ministério de Jesus. Jesus é o nosso maior paradigma. Nós vimos nas lições passadas Jesus como evangelista, Jesus como apóstolo, Jesus como profeta, Jesus como pastor. E, irmão Lucena, não poderia ser diferente, Jesus como mestre ou doutor. Com certeza, pastor. Inclusive, há quem diga, não é,
de que aproximadamente entre 40 a 60 vezes no Novo Testamento, Jesus é assim denominado como mestre, né? E como sendo mestre por excelência. Em João capítulo 13, versículo de número 13, ele próprio assim se intitula. Em João capítulo 13, versículo 13, ele diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. E quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos perceber de que ele em tudo deu-nos o exemplo, né, também dentro desse aspecto. E um dos exemplos, se o senhor me permite iniciar falando sobre ele como mestre, é que ele como mestre um dia teve que assentar para ouvir, não é? Para aprender também. Embora alguém pense, não é, de que pelo fato de Jesus ser Deus encarnado, isso tirou dele a responsabilidade, por exemplo, de ter que conviver em uma sala de aula, de ter que aprender. Quando nós olhamos Lucas capítulo de número 2, nós vamos perceber Jesus não queimando essas etapas, pastor. Em Lucas capítulo 2, no momento em que ele é apresentado, ou vai com a família, né, ao templo, com 12 anos de idade, diz o versículo de número 42, que ele tinha 12 anos quando foi com a sua família, como era de costume. Mas o texto que eu queria ler é exatamente o versículo de número 46, que diz o seguinte, 46 e 47, Lucas 2, 46 e 47. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Veja que ele está sentado ali ouvindo, ele não queima a etapa, não é? Versículo 47, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então, percebemos de que nisso também Jesus nos dá o exemplo, não é? Antes de dar início ao seu ministério terreno, e aí dar início, não é, ao seu ministério de ensino, como a gente vai ver que ele ensinou nas sinagogas, nas casas de forma particular, no próprio templo, nas aldeias, nas cidades, por onde passava, isso fazia parte do seu ministério. Mas antes disso, pastor, ele esteve também sentado para ouvir, não é? E é interessante mostrar-nos, o versículo de número 52 diz que e crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Porque talvez alguém possa dizer assim, eu tenho um dom, não é? Tenho convicção que fui chamado, então isso, como o senhor já bem frisou no bloco anterior, isso vai tirar de mim a responsabilidade, por exemplo, de ler bons livros, não é? De ouvir pessoas também que foram chamadas por Deus para ensinar. Jesus também aqui nos dá esse grande exemplo. E o texto que foi lido deixa claro que Jesus tinha uma vida ativa na igreja, na sinagoga e no templo. O próprio texto que foi lido aqui, 42, diz que tendo já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Ou seja, era costume Jesus ir com a família, até porque a família de Jesus, Maria e José, era uma família piedosa, era uma família que frequentemente estava na sinagoga, estava no templo. Jesus, como todo hebreu, seguindo lá a orientação de Deus, em Deuteronômio, no capítulo 6, ele recebia instruções dos pais, ele recebia instruções na sinagoga, e a gente não pode, em nenhum momento, sobre a compreensão de dizer que Jesus era Deus e que tudo apareceu claro na vida dele, não. Lucas deixa claro que ele, como indivíduo, ele como homem, ele passou por todos os processos que uma criança passa, que um adolescente passa, que um jovem passa, que um adulto passa, até porque a sua humanidade teria que ser 100%. É claro que ele tinha uma unção diferenciada, né? Ele era ungido, né, irmão Jonas? Ele era ungido de Deus, ele tinha uma unção diferenciada, mas isso não o eximiu em nenhum momento, como o irmão Luciano aqui bem colocou, da responsabilidade de aprender, de ouvir, de sentar, de estar na sinagoga e no templo aprendendo a lei. E somente pegando um link, pastor, eu vou mencionar, nenhuma criança em Israel era uma criança analfabeta. Por outro lado, a educação dessas crianças era a partir justamente do próprio texto bíblico que era utilizado dentro das sinagogas. Então, Jesus sabia ler,
Jesus aprendeu, né? Há pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade de entender isso, né? Que Jesus, o Deus encarnado, precisando aprender. Nós estamos falando do Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, e na sua condição de humanidade ele precisou aprender. O texto bíblico que já foi lido de Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus crescia em sabedoria. Então Jesus precisou aprender a ler, a escrever, Jesus estava integrado dentro da própria sociedade. Observe, o próprio texto diz assim, crescia em sabedoria, não era uma sabedoria se partisse desse entendimento que ele é Deus, que ele é Deus e que a sabedoria já vem completa. Então, essa colocação de Lucas, e crescia em sabedoria, está falando de progresso, de crescimento. Então, esse termo aí, se fôssemos considerar esta visão de que ele já sabia de tudo, essa afirmação de Lucas aí estaria equivocada. Estaria equivocada. E aqui é justamente fazendo a referência do homem Jesus, que estava crescendo em sabedoria, um progresso de conhecimento que está sendo adquirido por estar integrado à sociedade. Mas, ao mesmo tempo, é bom mencionar Atos capítulo 10 e o versículo de número 38, diz assim o texto sagrado. Atos 10 e 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quer dizer, há uma unção sobrenatural de Deus sobre Jesus, que é outra coisa, pastor, que muitas vezes, Luciano, as pessoas têm uma dificuldade. A unção sobre Jesus, sim, ele foi capacitado pelo Espírito Santo justamente para que os milagres fossem assim realizados, é óbvio. E ainda nós temos Hebreus capítulo 1 e o versículo número 9, que Deus concede a ele o óleo de alegria mais do que os seus outros irmãos. Quer dizer, a gente está vendo o homem plenamente Deus recebendo os dons, tanto os dons humanos que precisam ser desenvolvidos, que é parte da nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma unção especial sobre Jesus de Nazaré. E havia, irmão Lucena, algo que era bem diferenciado, né, no ministério de Jesus, que era a autoridade. Vez por outra a gente via que o texto bíblico vai dizer assim, olha, a multidão se admirava porque ele não falava como os fariseus, falava como quem tem da autoridade. Verdade, pastor. E isso foi um marco a ponto de, não só em vários lugares, mas como também por várias pessoas ele ser reconhecido como mestre. Inclusive aqueles até que eram a oposição, podemos assim dizer. Existem vários textos, por exemplo, que o professor pode estar mencionando ou lendo em sala de aula, por exemplo, ele sendo reconhecido como mestre pelos coletores de impostos, que tinham até uma vida um pouco duvidosa, né? Está em Mateus 17, versículo 24. Pelos escribas e fariseus, que já mencionamos aqui, que eram chamados também de doutores, né? Isso está em Mateus capítulo 8, versículo também de número 19. O próprio jovem rico também reconheceu como mestre, Mateus 19, versículo 16. Pelos próprios discípulos, Marcos 4 e 38. Pelo cego de Jericó, Marcos 10 e 51. Pelos discípulos de João e também por Maria Madalena, João capítulo 1, versículo 38 e também capítulo 20, versículo 16. E dentro desse reconhecimento, pastor, até quem era oposição teve que se dobrar. E o texto, um dos textos que são relacionados na leitura bíblica em classe, Mateus 7, 28 e 29, dizendo que eles se maravilhavam. E por que se maravilhavam? Porque havia um casamento perfeito no ministério de Cristo como mestre, é que ele era ortodoxo e também ortopraxo, né? Ortodoxia e ortopraxia. O que significa isso? É que ele ensinava com pureza, conservando o que de fato é a palavra de Deus, mas também ensinava pela prática, pela vivência. Porque é dito que ele ensinava diferente dos escribas e fariseus. E alguém pode perguntar, e como é que eles ensinavam? Ora, ensinava somente da boca para fora. O próprio Jesus reconheceu isso, né? Em Mateus 23, versículo 2 e 3, Jesus chegou a dizer, olha, façam o que eles digam, mas não pratiquem o que eles praticam. Daí talvez tenha surgido aquele adágio popular, né? Que é muito usual entre nós. Façam o que digam, mas não façam o que eles fazem. Então, Jesus era diferente porque ele ensinava. Ensinou a orar de que maneira? Orando, dando exemplo. Mateus 6, de 9 a 13. Ele vivia uma vida de oração, Mateus 14, versículo 23. Ensinou sobre o perdão e também perdoou. Isso está escrito em Mateus 6, versículo 14 e também versículo de número 15. E em Lucas 23 e 34 vemos a prática disso. Por esta razão, pastor, ele chegou a ser reconhecido a ponto de que aqueles que forem em busca dele de prendê-lo
Isso está em João, capítulo 7, versículo 45 e 46, quando voltaram aqueles que faziam parte da oposição disseram para os servidores, diz o texto, cadê Jesus? Por que não trouxeste? Ele disse, a gente não conseguiu trazer. Por qual razão? Porque ninguém nunca falou como esse homem fala, porque ele falava e vivia. E o interessante, irmãos, quando a gente se depara com o exercício do ministério de Jesus, o ministério de mestre no ministério de Jesus, Jesus como mestre, uma das características peculiar, irmão Jonas, do ministério de Jesus é sua pedagogia, né? Jesus se fazia entender a todos. Isso vai na contramão, às vezes, até da compreensão hoje, e aí vamos fazer um comparativo, né, no mundo acadêmico, onde algumas pessoas, às vezes, né, têm essa dificuldade de se fazer entender, né, por determinadas áreas, e às vezes esse não se deixar entender é proposital mesmo para que possa diferenciar, né, aqueles que transitam na academia, que os compreendem, meia dúzia de pessoas, e a boa parte da população que não tem aquele conhecimento e por isso não entende. Só que Jesus deixou claro, Jesus como mestre deixou claro que a sua pedagogia é atender o coração de todos. Eu vi uma vez um determinado debate sobre um assunto e só tinha doutores, e uma doutora naquele debate, ela disse o seguinte, olha, quando alguém domina uma área e ele chega a se aprofundar de tal forma que a maior profundidade que ele alcança, quando ele alcança a simplicidade. Ou seja, quando alguém consegue compartilhar as coisas complexas e torná-las simples ao povo, aí pode dizer, ele de fato é um mestre, porque ele conseguiu digerir a complexidade e transformar em simplicidade. Jesus é o maior exemplo disso, né? O maior exemplo, porque alcançar a complexidade da informação e transformar ela numa linguagem simples, que até as crianças entendam, esse é o maior desafio para qualquer professor, né? O interessante é quando a gente olha para Jesus de Nazaré. Jesus não falou difícil, né? É incrível, não falou difícil. Quando eu falo difícil, né, ele não usou os melhores vocábulos que existiam na época, os mais rebuscados e difíceis, que somente seus discípulos entendessem, mais ninguém. Aí quando você olha para os recursos que Jesus vai utilizar, são as ilustrações, são as parábolas, que nada mais é do que comparações, elementos do dia a dia. Jesus fala de dracma, Jesus fala da dracma, Jesus fala de ovelhas, quer dizer, tudo aquilo que era comum ao povo e consegue extrair lições de maneira profunda ali e alcançar o coração, porque esse é o objetivo do ensino, né? Não somente do ensino, é o objetivo também do mestre, né? Como o senhor frisou, alcançar o coração, e quando se alcança o coração através do ensino, obviamente, há mudança de comportamento. É muito perigoso, pastor, pedir a licença do senhor, é muito perigoso quando a gente vê determinadas pessoas trazendo foco na hora de ensinar para si, e Jesus não fazia isso. O foco de Jesus simplesmente era o outro. Eu não estou falando dessa pedagogia mais recente que se tem por aí, que o foco é o aluno e esse apaga o professor. Não é isso. O que Jesus está querendo é mudança de comportamento, mudança na vida da pessoa, melhora, um coração mais voltado para Deus. E para isso se utilizou de todos os recursos e se fez entendido da maneira mais clara possível. A parábola das 10 ovelhas, a parábola da dracma perdida, até o dia de hoje, o ensino de Jesus é atualizado e ninguém consegue se confundir com a parábola das ovelhas. A parábola do filho pródigo, por exemplo, né? São 35 parábolas que estão registradas no texto bíblico, falando que ficou para a gente, e outras que não foram registradas, mas Jesus alcançou o objetivo, alcançou os corações. E Jesus, irmão Lucena, é o maior paradigma para o professor da escola dominical, né? E às vezes existe um ou outro professor que, claro, por ler muito, que são dois extremos, né? Aquele que acha que não precisa ler, porque já tem um dom, e aquele que tem o dom e lê muito. E às vezes acaba se familiarizando tanto com a linguagem teológica que vai reproduzir isso em sala de aula, e quando termina a aula ele diz assim, olha, dei uma aula maravilhosa. Só que se perguntar ao aluno que foi quem entendeu, ele disse, olha, ele falou muito bonito. Eu fiquei emocionado, mas não entendi nada. Verdade, pastor. Eu aproveitaria a fala do professor Jonas
quando ele disse que Jesus, utilizando essa linguagem muito simples, mas de forma bem objetiva, ele alcançou os corações dos ouvintes, né? E isso fica claro, um texto que pode ser considerado é Lucas 24 e 32, porque ele consegue tirar dúvidas, esclarecer, dar entendimento, mas não despejando necessariamente um conhecimento, simplesmente, mas trazendo a aplicação, não é? Alcançando o intelecto e as emoções, não é? Lucas 24 e 32, quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, que são assim denominados, né? Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24 e 32, quando eles reconheceram que era Jesus que estava diante deles, eles disseram: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aqui está, pastor, um exemplo, né, do que o professor em sala de aula deve fazer. Esclarecer, mas, sobretudo, fazer o coração do aluno arder. E isso somente com a graça de Deus. E esta aula, este ensino, ele deve ser preparado antecipadamente, né? Não é aquela história disso, não, olha, eu não tive tempo de ensinar, de estudar, e o Espírito Santo vai me dar. E o que sai em sala de aula, quando não se estuda, é experiências pessoais, muitas vezes sonhos. Essa semana eu tive um sonho e começa a contar experiências e coisas que não tem nada a ver com a revista da escola dominical, com o tema que deveria ser trabalhado. Isso mostra que o professor, de repente, foi desleixado naquela semana no preparo da aula. Isso não pode acontecer, até porque ele é chamado por Deus para cooperar no ministério do ensino, apoiando o pastor da sua igreja, apoiando nosso pastor ali na reprodução da doutrina como foi recebida. E eu sempre digo que o professor, ele tem a missão de um cozinheiro, né? Ele pega o preparo da aula dele, é como aquele cozinheiro que vai preparar, ele tem a verdura, ele tem todos os elementos necessários para produzir aquela comida, coloca no fogo, né, fogo do Espírito Santo, e depois vai servir esta comida diretamente aos alunos em sala de aula, que tem que estar bem temperadazinha, tem que estar bem quentinha, porque ele preparou e colocou sobre o fogo do Espírito. Quando o professor não faz isso, é a mesma coisa que trazer um saco cheio de verdura, todo aquele elemento que ele ia utilizar na cozinha, jogar no colo dos alunos e dizer assim: olha, toma aí, vê o que é que vocês vão fazer. O aluno vai pegar um chuchu, vai pegar aqui, cara, de maneira bem ilustrativa, vai pegar um chuchu, uma tomada, e dizer: para que eu quero isso? É justamente o que acontece quando o professor chega em sala de aula para dar conceitos que estão além, né, da compreensão dos alunos, de que de fato deveriam ser trabalhados pelo professor e digeridos professor antes do ensino em sala de aula, para que em sala de aula os alunos estão lá sentados, não só para ouvir a exposição histórica, contextual daquilo que está sendo ensinado, mas também a aplicação daquilo que está sendo ensinado. Qual é a importância do ministério de ensino ou de mestre na igreja? Qual a diferença entre o dom ministerial de mestre e o dom de ensino? Mas isso, é claro, estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando esta semana a lição de número 10 do segundo trimestre com o tema O Ministério de Mestre ou Doutor. E deixamos para responder a seguinte pergunta neste bloco: qual a importância do dom ministerial para a igreja e qual a diferença entre dom ministerial de mestre e o dom do ensino? E aí, irmão Luciano, o que a gente pode falar? Pois não, pastor. Sobre a importância, não é, do dom ministerial de mestre, de alguma forma nós já mencionamos algumas coisas, mas só reiterando, é bom destacar de que esse dom ministerial de mestre é de suma importância para a igreja. Embora no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, na forma em que Paulo retratou esses dons ministeriais, estar por último, não se deve imaginar, por exemplo, que pelo fato de ser mencionado por último, isso é de menos importância. Pelo contrário, porque a Bíblia vai deixar claro, inclusive o próprio Senhor Jesus, trazendo para os seus discípulos essa responsabilidade de ensinar.
o ensino tanto como dom ministerial e o ensino propriamente dito, que aparece em outros textos, como Romanos capítulo 12 e também 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 28. Ele é tão importante, pastor, que Deus separou isso como dom ministerial, pessoas especificamente, como nós já vimos. Isso fala da sua importância e do seu valor. Primeiro porque para ensinar aquilo que de fato Jesus deixou pela sua palavra. Esse é um ponto que deve ser considerado quanto à importância desse dom ministerial, uma vez que o mestre, como já vimos, ele tem a função básica de preservar o ensino e de repassá-lo como de fato está nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus enviou seus discípulos não só para pregar, conforme está em Marcos 16, versículo 15, mas também para fazer discípulos, e esse fazer aí através do ensino. Isso mostra a importância. Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e também versículo de número 20. O texto de Efésios, capítulo 4, pastor, vai dizer de que na medida em que os dons ministeriais são exercidos com maestria, há o aperfeiçoamento, como nós já vimos, dos santos para a obra do ministério, para o serviço na igreja, para a edificação do corpo. E Paulo vai dizer no versículo de número 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, esse ensino, por meio do exercício do dom ministerial de mestre, é de suma importância para munir a igreja, não só para desenvolver o seu crescimento, mas como também está apta, não é, de rejeitar determinados ensinos errados, como Paulo diz aqui, para não ser menino inconstante. E o que é um menino inconstante? É uma pessoa que não tem firmeza, não é? Que ora está, ora não está, ora pensa de uma forma, daqui a pouco pensa de outra. Inclusive hoje, pelo advento de redes sociais, pela internet de um modo geral, tem trazido benefícios, mas também tem trazido alguns malefícios. Por exemplo, se alguém vai procurar um assunto, pastor, e coloca lá numa plataforma determinado assunto, vai ter várias pessoas falando sobre aquilo. E uma vez que essa pessoa recebe o ensino puro, ela vai distinguir, ela vai discernir o que realmente deve ser considerado ou não. Aquilo que Paulo disse, não é examinar tudo e reter o bem. Uma pessoa inconstante, ela vai na contramão da importância desse dom ministerial em seu exercício. E Paulo diz, não levado em roda de vento de doutrina, que é uma ênfase. 1 de Pedro, capítulo 2, finalizando essa minha fala, versículo 1 e 2, o próprio apóstolo Pedro vai incentivar o ensino como que uma pessoa que está alimentando uma criança recém-nascida. E se for perguntar a qualquer mãe, pai, sabe muito bem da importância do leite materno para o desenvolvimento da criança, não é? E em contrapartida, quando não há possibilidade dessa criança receber de fato o leite materno. A Bíblia vai chamar de leite racional a Bíblia, não é? Ensinada na sua pureza, na sua clareza. Então, resumindo, a importância do ensino ou do ministério de mestre dentro do contexto de igreja é importante para ensinar a Bíblia, munindo os servos do Senhor, fazendo com que a igreja cresça, seja preservada contra os falsos ensinos. E quando aplicado ao professor da escola dominical, aí que nós temos uma relevância maior, né? Porque o professor, nós temos uma relevância maior, que eu digo no contexto de escola dominical, porque a escola dominical ela tem um currículo, ela tem um assunto previamente já estabelecido. O professor ele deve procurar ser fiel, né, ao chamado de Deus na sua vida para exercer ali o ensino naquela sala. Ele deve preparar a sua aula com antecedência, deve ler bons livros, não é ler livros apenas, é bons livros. Porque não adianta, né, irmão Jonas, professor da escola dominical ter uma biblioteca invejável quando a maioria daquelas obras que compõem a sua biblioteca sejam obras liberais. E outro perigo também é esquecer o texto bíblico, muitas vezes é muito comum. Há pessoas que dizem assim, minha biblioteca tem 2.000, 3.000, 4.000 livros, a maioria, sinceramente, não são lidos, né? Não são lidos, a não ser que uma pessoa vive exclusivamente para ler, e muitas vezes pega obras de consulta para substituir o texto bíblico. Em vez de pegar o texto bíblico primeiro para ler e para meditar, não. Vai ler a Bíblia a partir do olhar de outra pessoa, que é justamente esse é o perigo. Assim? Uma biblioteca cheia de livros liberais e eu entender o texto bíblico a partir de um olhar liberal. Então, isso é extremamente perigoso. Outra coisa, pegar o texto bíblico. A Bíblia tem que ser lida diariamente.
né? Muitas vezes a pessoa, mas eu não consigo entender a linguagem e tal. Não vai entrar, a gente vai entrar no mérito da linguagem, que talvez essa ou aquela versão dificulta, mas existem versões boas, que esclarecem bastante o texto, de maneira que hoje ninguém pode ter desculpa para não ler texto bíblico, pastor. Você tem Bíblia em celular, tem Bíblia em papel, tem Bíblia para ser lida no computador, o texto está presente aí. Então, cabe ao professor ler a Bíblia, a palavra de Deus, os livros que estão lá na biblioteca, que sejam livros que mostrem a Bíblia como palavra de Deus na sua inteireza, na sua completude, que nunca venha se colocar contra a inspiração das Escrituras, porque assim, minha biblioteca está repleta de livros de caráter liberal, vai no descompasso, porque se eu defendo a Bíblia enquanto palavra de Deus inerrante, inspirada, que não tem falhas nenhuma, então é bom que a maioria dos livros venha nessa mesma perspectiva, né, de confirmar o texto bíblico. E o senhor falou uma coisa aí que eu achei bem interessante e pertinente, irmão Lucena. São duas pontuações que a gente pode extrair da sua fala. A primeira pontuação é sobre a consulta ao texto sagrado, né? Nós temos uma lição que está baseada em um texto. Então, o senhor pontuou de maneira brilhante aí que o professor, primeiro, ele tem que se debruçar sobre o texto. A lição está baseada em que texto? Está baseada sobre o texto, porque acontece, né, o caminho inverso. As pessoas dizem, não, qual é o texto? Vamos supor, o texto da nossa lição é Mateus 7, 28 e 29. Aí já vai lá pegar 3, 4, 5 comentários. O que é que os comentários falam sobre esse texto, para depois se debruçar com o texto. Não, primeiro ele deve ir ao texto. A segunda observação da sua fala, que eu acho que foi fantástico, que é, se há a possibilidade do professor ter mais de uma tradução da Escritura, é excelente, né? Há pessoas que investem muito em Bíblia de estudo, são importantes Bíblia de estudo, mas não adianta investir em Bíblia de estudo quando a Bíblia de estudo é a mesma tradução. Ou seja, você tem 10 Bíblias de estudo e as 10 Bíblias Almeida Revista Corrigida. Não, é importante que tenha Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, a NTLH, a NVI, a NVT, e esse é o caminho, né, irmão Lucena, para o professor que se esmera nessa atividade do ensino na igreja. Com certeza, pastor. É buscar equilíbrio, não é? Principalmente quando o senhor falava sobre a questão de pessoas que, ao ler um versículo, vai logo ao comentarista, esqueceu de que está ao seu lado, ou dentro de si, o comentarista por excelência, não é? Que é o Espírito Santo. Então, nós temos a graça dada por Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, a capacidade, não é, de comparar texto a texto, fazer a sua interpretação coerente e depois, sim, aí nada impede de procurar bons comentaristas, porque até isso a gente tem que ter cuidado, porque existem viés teológicos mais diferenciados. De repente, alguém pode estar trazendo parra brava para dentro da sala de aula, só simplesmente porque é alguém que fala bonito, como já foi falado, ou porque tem isso ou aquilo, mas sem considerar o contexto teológico em que aquela pessoa está fundamentada. E, claro, buscar, não é, ter esse equilíbrio entre o conhecimento do texto propriamente dito e os comentários que estão à nossa disposição agora, pastor, com muito equilíbrio, como o senhor falou, para não ter nenhuma dificuldade, para depois não estar dizendo o que a Bíblia não diz e colocando na boca de personagens aquilo que eles nunca disseram. E aí é importante ter esse equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio. É equilíbrio. Eu preciso, como professor de escola dominical, eu preciso me debruçar sobre o texto, preciso estudar, Isso é até um crescimento, isso até estimula um crescimento não só espiritual, mas intelectual também. Eu me debruçar sobre o texto, procurar estudar o texto, buscar boas fontes, né, bons comentários bíblicos para trazer informações, até informações extra-bíblicas, que a gente precisa dessas informações, e também trazer 2 ou 3 versões diferentes, porque vai dar uma compreensão maior, né, irmão Jonas, sobre aquilo que está sendo estudado.
Perfeito, pastor. Principalmente essa questão das versões, né? Nós temos boas versões, já que o senhor mencionou, tem a revista corrigida, tem a revista atualizada, tem a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, tem a NVT, tem a Bíblia na linguagem de hoje, a NVI, que são versões já consagradas, que facilitam bem o entendimento. O professor da escola dominical, ele não tem desculpa, ele tem que ler mesmo, né? Tem que ler para poder passar. Nós vivemos, pastor, numa sociedade que tudo é muito rápido, né? Tudo muito rápido. Veja bem, a sociedade parece que inicia hoje. Por que se procura logo um comentário? Aquele negócio, coloca água quente e está tudo pronto. Não, vá pelo comentário porque é melhor, porque já está tudo prontinho ali. Não. Quer dizer, existem etapas que não podem ser puladas. Quer dizer, pega o texto bíblico, lê a Bíblia em várias versões e depois vai se procurar outros comentários. E outra coisa importante, não achar que nota de rodapé de Bíblia é palavra de Deus inspirada, que é um cuidado que tem que ter muito grande. As notas de rodapé foi feita por uma equipe editorial e as notas podem ter falha. O texto bíblico não tem. Palavra de Deus é palavra de Deus inerrante, mas nota de rodapé de Bíblia pode ter sim falha, não resta a menor dúvida. E a nota de rodapé não é a palavra está acima realmente no texto. Irmão Luciano, nosso tempo já foi rapidinho, mas de maneira bem sucinta, qual a diferença de dom de mestre, dom ministerial de mestre e o dom do ensino? Existe alguma diferença? Sim, pastor, existe sim. Inclusive é importante, não é? Em sala de aula o professor também fazer essa distinção, como o senhor bem pontua, porque erroneamente algumas pessoas confundem. Estão tão interligados, mas eles têm diferenças. Por exemplo, como definir de forma muito prática é que o dom ministerial de mestre, doutor, é exclusivo para aqueles que exercem liderança, os obreiros. Isso pode ser visto em Efésios 4:11 e Atos capítulo 13. São textos que mostram que o dom ministerial de mestre está ligado diretamente à liderança da igreja. Pessoas que foram constituídas, separadas, reconhecidas como aquelas que foram chamadas por Deus para exercer tal liderança. Já o dom de ensino, aí ele se expande, é como um serviço. Romanos 12, versículos 6 a 8, e isso está acessível a todas as pessoas. Tanto é de que em Hebreus capítulo 6, por exemplo, o escritor vai dizer-los de que pelo tempo que eles estavam como crentes, já eram necessários para que eles fossem mestres. Ali fala do ensino, a capacidade que aí se estende a todas as pessoas. Então, resumindo, dom ministerial de mestre para pessoas específicas que foram chamadas para exercer liderança. Mas o dom do ensino são pessoas variadas que estão na igreja, estão auxiliando aqueles que estão na liderança. E o ensino, de um modo geral, é dado à igreja, né? Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, e o dom, e também o ministério de ensino ligado diretamente ao ministério pastoral. Rapidamente, irmão Jonas, que lição a gente pode extrair da nossa abordagem esta semana para estar orientando o professor que nos acompanha? Então, a primeira lição, dizer que o dom ministerial de mestre, voltado exclusivamente para pessoas que são separadas por Deus para estar na liderança da igreja. Já o dom do ensino, o dom de serviço, já é dado de maneira geral para a igreja. E mesmo esse dom de serviço sendo concedido, por exemplo, no nosso contexto, vamos falar que o professor da escola dominical nunca se esqueceu de Romanos capítulo 12 e versículo 7. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Portanto, querido professor, o dom de doutor ou mestre, como os demais dons ministeriais, são de grande importância para a Igreja de Cristo. Por intermédio dele, a igreja edificada e através do ensino sistemático da Bíblia Sagrada poderá crescer forte e sadia. Por isso, o Senhor Jesus não só entregou à igreja a missão de ensinar a palavra de Deus, mas também chamou e vocacionou alguns para serem doutores ou mestres. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Presbítero Lucena, vamos orar? Pois não, pastor, oremos. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, queremos te louvar pela oportunidade graciosa, Senhor, de termos estudado este importante assunto, esta lição maravilhosa, que fala sobre esse importante dom ministerial de mestre,
que é tão importante para a tua igreja. Continua abençoando os teus filhos, Senhor. Aqueles que tu tens levantado na liderança desta igreja, o nosso pastor presidente, os demais obreiros que lhe auxiliam, que têm exercido, Senhor, de forma com maestria, digo, Senhor, também esse serviço para a glorificação do teu santo nome. Te louvamos pela vida dos teus filhos, que também exercem o dom do ensino, estão nas salas de aula, da escola bíblica dominical, cooperando nos discipulados, Senhor, espalhados em todo o estado de Pernambuco e também na obra missionária. Continua abençoando os teus filhos, dirigentes de escola, a todos que estão envolvidos, para que a tua palavra, Senhor, continue sendo ensinada e defendida como assim nós temos aprendido. Continua abençoando o teu povo. Assim te pedimos todas estas bênçãos e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 10ª lição com o tema O Ministério de Mestre ou Doutor. Na próxima semana estudaremos a 11ª lição deste segundo trimestre, que tem por título O Presbítero, Bispo ou Ancião. Temporariamente, a Escola Bíblica Dominical vai ao ar hoje às 22 horas e nesta quarta-feira às 16 horas. Também o programa está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar o link. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.